tem que parar. Agora, a questão é, vai parar na marra? Vai parar militarmente? Não vai parar. Meu nome é Marcos Uchoa, eu sou repórter. Parte da minha vida foi cobrir muito esporte e muita política internacional, e nessa área internacional eu cobri muitas guerras, foram 9 guerras até agora. Achismos de História, Marcos Uchoa, REC 1. Cobrir guerra, quer dizer, a maioria das guerras que eu cobri foi pela TV Globo. Em nenhum momento eu fui obrigado a cobrir guerra. Quer dizer, perguntaram, e várias delas, na verdade, eu que sugeri que eu queria muito cobrir, porque eu achava importante, e é importante. Quer dizer, a guerra é o momento onde a civilização quebra, né? Ela não funciona, onde a gente volta a uma lógica de lei do mais forte, que é exatamente a lei que a gente tentou quebrar, né? A gente tentou superar quando a gente inventou leis, inventou justiça, inventou acordos internacionais. Tudo isso foi para evitar exatamente isso. A violência brutal, né, que mata muito mais do que simplesmente soldados, mas mata populações de uma maneira geral, pessoas civis, é o que a gente está vendo muito hoje, né? Como se o mundo tivesse meio perdido, né? Com guerras acontecendo, não que elas sempre existiram, mas elas têm momentos mais agudos, onde as guerras mostram como há uma falência, né, dessa civilidade entre os países. Para você cobrir uma guerra, a primeira coisa que você tem que fazer é se preparar, querer fazer um dever de casa, porque você vai para um lugar diferente, onde você, na maioria das vezes, não fala o idioma, no mundo árabe de uma maneira geral, das várias guerras que eu cobri, e é claro que é tudo muito perigoso, então você tem que conviver com a questão da segurança, que é a primeira delas, né? Você está ali para cobrir uma guerra e não para ser vítima dela, né? E você, em televisão, no meu caso, você é responsável, as suas decisões, você como repórter, você decide para onde ir ou não ir, você também tem a vida do cinegrafista, a vida do tradutor que está com você, do produtor que está com você. Então, é uma decisão muito, muito delicada. Quer dizer, você tem que se preparar antes de viajar. Você já tem que pensar quais são os lugares mais delicados, quem são as pessoas que você pode eventualmente recorrer no lugar. Muitas vezes você pode recorrer a diplomatas brasileiros que têm algum conhecimento do lugar, mas é uma questão de muito leitura, de pesquisa. Você aí tem que realmente ler muito, e não simplesmente um jornal, não. Você tem que tentar ter o máximo possível de cartas do baralho para você entender o que está acontecendo, porque você vai para um lugar que você nunca foi, numa cultura muito diferente e que está em crise, por isso está em guerra. E tem várias, não tem o certo e o errado, você tem muitas vezes questões que os dois lados estão errados, os dois lados estão certos, os dois lados, enfim, é muito mais complexo do que uma ideia simplória do bom e do mal. Toda guerra ela acontece por uma crise que vai se desdobrando ao longo de um tempo, né? Ela não acontece de repente. Claro que você pode, por exemplo, pegar agora, né, o ataque do Hamas aos israelenses ali que moravam em torno de Gaza, né? O ataque foi de repente, foi surpreendente, foi. Mas a situação de Gaza, né, a questão israelenses e palestinos é uma situação antiga. Então, na verdade, e muito antiga, estamos falando aí de décadas e décadas.
você já tem, como correspondente internacional, uma espécie de uma leitura e um conhecimento das questões que estão ali mais agudas. Nesses dias que você está se preparando para você ir, porque às vezes tem questão de visto, às vezes tem questão de por onde entrar, que é uma questão muito, muito específica, como você chegar num lugar, né? Outra questão que as pessoas não imaginam é dinheiro, né? Tudo em guerra é em dinheiro, é cash. Porque não tem cartão de crédito, né? As coisas não estão funcionando. Então você tem que levar muito dinheiro no bolso. E esse é outro fator de insegurança numa guerra. Porque você imagina as pessoas desesperadas querendo sair desses lugares. Muitas vezes elas não são más, não são bandidas, não são ladrões de uma maneira geral. Mas ali, entre a família delas ser salva e pegar um dinheiro de um repórter estrangeiro, se ela tiver condição, talvez ela roube. E fora que quando você chega num lugar, aí é outro problema, que é uma outra questão. Você já tem um produtor local? Você já conseguiu um produtor local que vá te mostrar onde você vai ficar ou não? Onde você vai dormir? Isso não é fácil, e isso é fundamental. Quando você não conhece uma cidade, você pega Cabul, por exemplo, o Afeganistão, você chega lá, está tendo uma guerra há muito tempo, né? Quando eu estive lá, estava tendo guerra há mais de 10 anos. Então, existia uma estrutura? Existia, mas existia um medo daquilo ali que estava acontecendo o tempo todo. Agora, você pega uma cidade como Bagdá, em 2003, na guerra do Iraque, já era diferente, era uma cidade que não tinha luz nenhuma, não tinha eletricidade. Então, aquilo ali já era um outro problema. Como é que você carrega o teu equipamento? Como é que você tem que levar algum tipo de gerador? Não tem posto de gasolina funcionando. Cada guerra ela tem uma particularidade, porque países de guerras que duram muito tempo, você tem alguma estrutura funcionando, porque afinal de contas o mundo tem que continuar, mesmo com a guerra. Mas existem momentos de guerra que nada funciona. Nada funciona. Existe esse lado de que a guerra realmente não é uma guerra Israel-Hezbollah, como não era uma guerra Israel contra Hamas. É uma guerra Israel contra Hamas, sim, mas contra Gaza, na medida que Gaza está completamente destruída. Se calcula em 45 milhões de toneladas de ruínas, de escombros. Se calcula de 10 a 15 anos para você tirar aquilo ali dali, para você começar de novo. Quer dizer, você vê uma loucura. Gaza hoje não existe mais como uma possibilidade de um lugar para se viver. Não tem mais uma escola, não tem mais uma universidade, não tem vários hospitais que estão completamente destruídos e várias indústrias, né? Porque uma das coisas que as pessoas não pensam em guerra, que eu acho interessante, assim, importante é o seguinte: o que é viver, né? Viver é trabalhar, estudar, né? Pagar suas contas, casar, ter filhos, etc. Tal. Se você mora num lugar onde não existe mais lugar para trabalhar, como é que você fica naquele lugar? Como é que você paga as suas contas? Como é que você mora num lugar que não existe mais uma farmácia, não existe mais uma padaria, não existe mais um lugar que empregava as pessoas para você pagar as suas contas? Isso te obriga a sair, né? Te obriga a ir embora, né? Então, essa destruição da economia do lugar, do país, ela fica para muito mais tempo do que simplesmente o momento da crise, da guerra. Então você fala, agora está tendo guerra, agora a guerra acabou. Não, a guerra acabou sim, a guerra acabou o bombardeio. Mas as consequências da guerra vão durar muitas vezes anos e anos e anos. Existe uma mistura, né, de situações. Quer dizer, você tem, e Israel queria que realmente os palestinos saíssem de Gaza. Quer dizer, houve num primeiro momento, quando os ministros falaram, nós não vamos mais deixar entrar comida, nem água, nem remédio, nem nada, que claramente aquilo ali era ilegal, as leis, à luz das leis internacionais. Mas havia uma vontade de fazer também que o povo palestino pudesse pressionar o Hamas e mostrar, olha, Hamas, você está fazendo uma coisa tão ruim para a gente que agora a gente não quer mais vocês. Isso é muito teórico, né, gente? O povo não tem uma força militar de derrubar um governo. Se um governo está disposto, e eu falo governo Hamas, no caso é governo em Gaza, foi eleito em 2006, né, nunca mais teve eleição depois, mas o Hamas foi eleito num momento lá. E essa destruição, ela vai continuando, e claro que a vida das pessoas fica insustentável. A vida de quem mora em Gaza hoje é uma vida onde você tem uma questão de desnutrição seríssima, falta comida, falta água, as instalações
sanitárias, né, de esgoto, de tudo, estão completamente destruídas. Então, isso que causa de doenças. Então, além da guerra, que a gente fala, a guerra, o tiro, a bomba, existem as doenças, existe a falta de saúde, existe a falta de comida, existe todo o legado horrível que vai se perpetuar. Imagina, não estou nem falando no trauma psicológico, gente, porque pensa bem, o que é para uma criança ver corpos na rua, corpos despedaçados na rua? Você tem que ter cuidado como repórter, é também o que você quer ver. O que você quer ver? Até porque nós, felizmente, eu acho que é uma coisa civilizatória, que a gente não pode mostrar na televisão esses horrores, né? Então qual o sentido de você ir lá filmar uma coisa que você não pode mostrar? Isso é uma coisa. Tem um lado que, teoricamente, por causa disso, eu acho que as pessoas em casa não se dão conta do como uma guerra é horrorosa. Porque justamente não vem, né? Mas, por outro lado, eu acho que, aí estou falando do ponto de vista mais egoísta, eu, por exemplo, eu não entro em um hospital de criança. Em guerra, não entro. Você não consegue desver. Depois que você viu, você não consegue desver. A sofisticação militar de Israel é enorme, enorme, enorme. Quer dizer, estamos falando do exército mais sofisticado junto com o americano, que eles têm as melhores armas americanas e tem as deles que também são super sofisticadas. O que eles fizeram explodindo os pagers. Foi de uma sofisticação, né, tecnológica e também de inteligência, é incrível. Agora, você pode imaginar até em termos de ideia, gente. Hoje você pega um avião, você passa num controle de segurança e você passa com o seu celular. Imagine se essa ideia é usada por terrorista. E aí? Nossa. Ninguém mais anda com o celular no avião? Em 2006, a guerra durou 33 dias porque chegou uma hora que Israel queria parar também. Foi uma guerra que morreu muita gente, muito soldado israelense, e chegou um limite em que não há o que fazer, em que a sociedade israelense, numa democracia, começa a ter uma crítica interna muito grande. O que vocês estão fazendo? Para que isso? Entendeu? Qual o sentido disso aí? A gente vai voltar a ficar 18 anos lá? No ano 2000, quando o Ehud Barak, que era o primeiro-ministro, quando ele tirou todo mundo de lá, foi uma festa de que, poxa, porque imagina bem, em Israel, é obrigatório você servir ao exército, para rapazes e para as mulheres, para as garotas também. Então é obrigatório. Então você, ao longo de 18 anos, a quantidade, olha as gerações que tiveram que estar no Líbano com medo de ter explosões e mortes e tudo. E você, agora imagina você ser pai ou mãe desses jovens e você, caramba, de novo isso, sabe? E a sociedade israelense, ela foi, ao longo desses anos todos, se brutalizando pela quantidade, pela frequência de enfrentamentos. E é terrível. Você morar perto de Gaza é um horror, realmente é um horror, porque eram foguetes e foguetes ao longo do ano sendo lançados. Isso é terrível, não tem dúvida, como é terrível também você morar no norte. Eu estive no norte lá de Israel, agora depois do 7 de outubro, e vi, quer dizer, as pessoas indo embora. É o medo, né? Em Naharia, que é a maior cidade mais perto da fronteira com o Líbano, o medo das pessoas, a preocupação, e sabe, como é que vai ser a vida, os alarmes e todo mundo, né, se escondendo. Quer dizer, é insuportável viver assim, insuportável. E sob esse aspecto, é claro que tem que parar. Agora, a questão é, vai parar na marra? Vai parar militarmente? Não vai parar. Então nós estamos falando de uma coisa aí que vai fazer 80 anos e que isso não se resolve. Então você vai a Gaza, e eu estive em Gaza quando ainda tinham colonos israelenses lá, no 2000, na segunda intifada, ou você vai na Cisjordânia, e o desespero da vida dos palestinos, a humilhação, o controle, a falta de... É um horrível. Agora, não é possível, quando você vai nesses lugares, você achar que tem jeito. Não tem jeito. Não quer dizer, jeito no sentido, vai ter um final feliz. Não vai ter um final feliz. Eu até vi, né, e acho que aquele muro que Israel construiu, um muro enorme, né, que separa o lado
Gaza e separa também o lado da Cisjordânia, eu acho isso a favor. Tem um escritor famoso israelense, o Amos Oz, que tem um livro muito bom que se chama Ajude-nos a nos divorciar. Porque, de fato, é um divórcio litigioso. Ninguém vai ser amiguinho mais de ninguém, ama. A questão é que esse muro foi feito num lugar errado, quer dizer, ele não está na fronteira do que deveria ser, né? E os colonos israelenses já invadiram tanto os territórios ocupados, e a expressão vem daí, territórios ocupados, que são os territórios que são ocupados, e a lei internacional diz que não pode fazer isso. Então você não pode reclamar que os russos estão ocupando um pedaço da Ucrânia, e está errado, e dizer que não está errado. E essa eu acho que é a questão, talvez o aprendizado maior da cobertura de guerras, é de como esse lado de 2 pesos, 2 medidas passou para grande parte do mundo uma ideia de que o Ocidente é muito hipócrita, porque fala uma coisa e faz outra. Para ele vale uma coisa, para o outro não vale. É como se para o meu time a bola na mão é pênalti, mas para o teu time a bola na mão não é pênalti. Não dá. É insustentável isso. Insustentável isso. E isso vai gerando Al-Qaedas, vai gerando Estado Islâmico, vai gerando desespero e vai gerando pessoas que não veem nenhuma perspectiva. Porque se você é jovem nessas regiões, no Afeganistão, ou na Síria, ou no Líbano, ou na Palestina, ou na Líbia, eu fiz a guerra da Líbia também, qual é a tua perspectiva de futuro? Chega uma hora que você fala, eu vou pegar uma arma, porque a arma naquele momento é poder. Você com uma arma na mão, você se sente poderoso, você é alguém. Você consegue alguma coisa. E é verdade. Isso a gente vê isso nas nossas periferias, nos morros do Rio e nas periferias do Brasil de maneira geral. Que para uma certa juventude, chega uma hora que a arma é um emprego, né? É uma saída. Por mais equivocado que seja, muito mais ainda no Brasil, numa democracia, mas num lugar que está em guerra, e repito, onde a economia não existe mais, quer dizer, como se você não tem como você trabalhar numa fábrica, num escritório, num shopping, não existe o shopping, não existe a fábrica, então existe a guerra, a realidade da guerra. E aí é o mercado negro, é a violência, e quem sofre mais, isso é muito claro em guerra, são as mulheres. As mulheres, bom, claro, as crianças, obviamente, mas como as crianças elas são tão protegidas pelas mulheres, quando você ataca as mulheres, você, de certa maneira, você também está atacando as crianças. O estupro como arma de guerra é uma coisa que está cada vez mais banalizada. Isso sempre existiu, mas assim, virou um troço absurdo. E isso é uma das coisas que talvez tenha chocado mais, choque mais, porque em qualquer civilização, em qualquer cultura, crianças e as mulheres, elas são protegidas, elas são, não, isso não, aqui, isso a gente não vai fazer. E em Gaza já estamos falando aí, sei lá, 30 mil mulheres e crianças mortas. É um troço assim, não tem sentido isso. Os astros, de certa maneira, estão alinhados para permitir que Israel faça tudo o que quiser. Por quê? O 7 de outubro, o horror do 7 de outubro, do massacre lá dos israelenses lá pelo Hamas, de certa maneira deu a Israel, num primeiro momento, agora eu acho que muito mais fragilizado, uma certa simpatia de muita gente do mundo. Aquilo foi um absurdo e tinha que ter realmente retrucar aquilo ali. Mas a questão da proporção do que foi feito é que aí realmente a coisa já começou a virar contra Israel. Existe uma outra coisa que eu acho que é fundamental para as pessoas entenderem, que é a questão do papel dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandam no mundo, no sentido militar, eles fazem muito o que querem e eles são o apoio total para Israel. Com o ataque que eles fizeram com o negócio dos pagers e os walkie-talkies que explodiram, também houve uma certa desestruturação do Hezbollah nesse momento. Então, se tem um bom momento para atacar o Hezbollah, é agora. O problema é fazer isso, porque o Hezbollah também, desde 2006, está se preparando para essa guerra que ele sabia que vai rolar de novo. Se em 2006 já foi difícil ganhar do Hezbollah, hoje, com o Hezbollah com mais armas, mais treinado, e eu estou falando mais treinado, não é simplesmente treinar como se fosse um treino de futebol, não. O Hezbollah estava com muita gente do Hezbollah lutando na Síria. Então, é gente que está anos lutando. E por isso que guerra também é uma coisa muito desesperadora. Eu me lembro na Líbia de conversar com um cara, e o cara estava em dúvida. No mundo islâmico, no mundo muçulmano, o homem tem uma força muito grande na decisão, e ele tinha uma família de 12 pessoas, e ele não sabia se ficava ou se fugia. Agora imagina você decidir a vida da tua mulher, dos teus filhos, da tua mãe, e a decisão é sua. E se você fica, você está arriscando a vida delas, e a tua.
Mas se você foge, você vai para um campo de refugiado e perde tudo que você construiu na vida. A tua casa, o teu negócio, o teu emprego. Nunca mais, você não sabe nunca nem se vai voltar. Você vai conseguir voltar um dia. É uma decisão horrível, horrível, muito difícil de tomar. E é quase que um cara ou coroa, porque você não tem como prever mesmo. Claro que as bombas vão chegando mais perto, chega uma hora que você não tem como ficar. Mas você arrisca, é hoje ou é amanhã? Ou, sabe, será que amanhã vai parar? Sabe, são tantas as questões que envolvem a cobertura de uma guerra e o sofrimento do que você vê. E eu acho que isso é difícil, às vezes, você passar numa matéria de 2, 3 minutos, entendeu? Você, por mais que você esteja ali cobrindo ali todo dia, etc. Tal, há uma pressão, às vezes, que eu acho errada, de uma certa espetacularização da guerra, das explosões e do não sei o quê, desse lado meio cinematográfico, e em detrimento da história das pessoas que sobreviveram ou que estão sofrendo, entendeu? E existe um outro lado que eu acho interessante falar, que é o lado dos feridos. As pessoas não sabem, mas normalmente numa guerra você tem uma proporção de 1 morto para 3, 3,5 feridos por morto. A maioria das pessoas em guerra, elas se ferem não é por tiro, é por estilhaço de bomba. Bomba é muito, muito, muito pior do que tiro, não há comparação, porque é um espalha no ventilador, entendeu? E as pessoas muitas vezes não morrem, mas elas ficam muitas vezes muito feridas de uma maneira, por exemplo, você perde as 2 pernas. O que é viver sem as 2 pernas? É uma questão. Quem cuida de você sem as 2 pernas? O que é economicamente para a família o peso de cuidar de alguém sem as 2 pernas? Olha, eu fiz em Israel uma vez uma matéria sobre isso. Era uma mulher, era uma explosão numa pizzaria, na época que ainda tinha mais entrada do palestino no mundo, no Israel, isso foi em 2000, e ela não morreu, mas ela ficou com o crânio até assim, meio achatado, um troço horrível, ela ficou meio abobalhada, coitada, assim, imagina, um troço que afetou o cérebro, e a mãe dela, enfim, me contou como era difícil. Ela era uma mulher, claro, não ia casar, não ia ter filho, não ia... a filha dela acabou, mas estava viva. E do outro lado, o palestino era um garoto de 15 anos, mas que parecia ter 8, porque ele tinha tomado um tiro, mas de uma bala, que é uma bala ilegal, que era uma bala que explodiu dentro dele. Então, enfim, era uma cicatriz daqui a aqui, e o garoto, obviamente, não conseguiu mais crescer direito, né? E o que era? Conversando com os pais, aquele menino que não vai dar para nada, né? Agora, você tem que pensar para os outros. Não estou falando nem da pessoa que está ferida, mas para os outros. O que é você ver todo dia o teu filho, a tua filha nessa situação? O que ódio que aquilo vai criando e que não acaba e que não para? Porque o morto, mal ou bem, você sofre horrores, mas tem uma hora que você o enterra. Vai ficar claro no teu coração, num pedaço do teu coração, mas a vida tem que seguir. Você não está vendo aquele morto todo dia sofrendo. Mas o teu filho, a tua filha, você está vendo todo dia. Então, existe esse lado da guerra que é o que vai ficar depois que a guerra teoricamente acabou. Mas aquele ódio continua. E por isso também, de certa maneira, a guerra vai voltar. Porque também existe gente num nível de desespero que fica com uma guerra. E você vê a hipocrisia também, às vezes, do mundo e de nossa também, né? A guerra da Ucrânia e da Rússia não começou há 2 anos e meio atrás. Ela começou em 2014. Foi em 2014 que a Rússia invadiu aquela região de Donetsk. Tem aquele time Shakhtar Donetsk que tinha muito brasileiro jogando. Tudo aquilo ali acabou, né? 2 anos antes tinha tido uma Eurocopa lá, eu cobri essa Eurocopa. A cidade tem um lado com muita influência russa, muito lado ucraniano. Mas a invasão aconteceu em 2014. A invasão da Crimeia aconteceu em 2014. E em 2018, o que aconteceu? Vocês se lembram? A Copa do Mundo na Rússia. Todo mundo lá, jogando futebol. Ninguém questionou. Quer dizer, o mundo já estava, quer dizer, você vê um certo cinismo, uma certa hipocrisia, sabe? Muita gente já tinha sofrido, a questão estava lá desde 2014 e se tratava a Rússia como um país normal. A Rússia fez isso, os Estados Unidos, você vai no Iraque, o Iraque até hoje não é um país direito, não é. A Líbia até hoje não é um país direito, a Síria não é. Quer dizer, essas guerras, elas têm uma consequência, elas têm um poder de durar para sempre. Vão ser durante muito, muito tempo a destruição humana e a destruição dos lugares, ela tem um efeito. Esses sírios voltarem para a Síria, como você vai voltar para a Síria? Para trabalhar onde? Para fazer o quê?
né? Fora a questão das minas, né? Que é uma questão que eu vi no sul do Líbano. Assim que acabou, a gente depois andando, eu fui a enterro de pessoal do Hezbollah, quando o pessoal saiu, pôde finalmente sair na rua, tentar voltar para casa, você tinha que ter um cuidado enorme onde você pisava, por causa da questão das bombas de fragmentação, que se chama cluster bombs, que são umas bombas que elas explodem, mas elas soltam pequenas bombinhas que ficam em áreas enormes, como se fossem minas. Então você não pode plantar ali, você não pode andar ali, você não pode, criança não pode soltar, porque a criança vai brincar. Muita criança morre muito tempo depois que a guerra acabou, assim, pegando, achando que é uma coisa, que é um brinquedinho. E eu acho que nós, como pessoas, muitas vezes a gente escorrega, não simplesmente num racismo absurdo, mas num racismo que a gente não nota, que é a gente não se dá conta de que a gente presta mais atenção na morte de um branco, de um ocidental, do que na morte de um não branco. Tá? Isso é racismo. Isso é racismo. Coisas que a gente jamais aceitaria do nosso lado, a gente acha que tudo bem. Estão matando os Afeganistão lá, jogaram uma bomba lá, ou usaram drones, aí o cara fala, não, mas eram terroristas. Sim, mas um terrorista, todo mundo estava em volta, não era terrorista. Isso é inaceitável, isso é um absurdo, jamais alguém faria um troço desse. Mas nessas guerras estão fazendo isso, e fizeram já várias vezes isso, porque não é gente, é como se não fossem pessoas. Mas quando você vai no lugar e você começa a conversar com as pessoas, você vê, tem gente que quer a mesma coisa que você, mesma coisa. Tá com a tua mulher, com teus filhos, tá com os amigos, ganhar um dinheirinho ali pra viver, tá, beleza. É isso aí, é isso aí. Então quando você volta pro Brasil, com todos os problemas que a gente tem, logicamente que a gente tem, e obviamente a gente não se dá conta, mas para quem mora na periferia, existem coisas muito parecidas com o que eu estou citando aqui, que a gente conversou, que é a questão do medo, né? De viver com medo todo dia. Agora, não é bomba, e bomba é outra história. O pânico, o medo de explosões é inacreditavelmente maior, muito, muito maior. Não é só humanamente que essas histórias de guerra são importantes, eu acho que também são importantes para a gente entender o mundo que a gente vive e também os valores que a gente tem.